Olá, Ninha, tudo bem? Boa noite, que bom que a gente está aqui hoje, aí nessa noite, com tanta gente querida do bem, Que coisa amigos de boa. ontem, da época de curso, né? Grandes Exato, profissionais que estiveram juntos com a gente e amigos de hoje, prestigiando aí esse nosso bate-papo. Que bom. com certeza. Olha o Ert falando, Aninha, arrasa. Opa, estamos juntos. Quanta honra, doutor Ert, meu mestre, muso. Doutora Irene, esposa dele também, grande honra, Luiz Helena, Miriam. Que bom, que bom Que estar aqui coisa com vocês. boa. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu tenho o maior prazer e maior honra de convidar a Aninha e ela aceitou de uma forma tão graciosa, tão querida, a participar com a gente nessa série de lives que nós estamos tendo. Sim, prazer E foi. Poxa, que bom. Aninha, que a gente já conhece de longa data, ao Vitor Hugo aparecendo por aqui também, Oi, de Vitor. longa data, e simplesmente eu acho que são aproximadamente uns Vai que 24 anos. Sem entrar muito em detalhes, vamos dizer assim. menos. Mas menos. Então, faz todo esse tempo que eu tive o prazer e a honra de conhecer a Aninha. Ela fez um curso comigo de oclusão há 20 e poucos anos e depois enveredou junto comigo na área de disfunção da ATM. E depois de ter feito o curso, passou a ser a minha assistente durante alguns anos nos cursos aí em Fortaleza. Então, para mim, é uma honra, principalmente em saber que daqueles ensinamentos que a gente passou, dando importância já naquela época à oclusão e às disfunções da ATM, e cuidar de todo esse conjunto, saber que você enveredou mais ainda dentro desse contexto. Quando Isso. eu digo mais ainda, é exatamente esse sistema que você vai falar, esse sistema que você me apresentou há algum tempo e eu falei, não, nós precisamos colocar esse sistema para que o Brasil conheça, o mundo conheça. Nós temos aí sempre pessoal, convidados que estão sempre presentes com a gente de Portugal, da Espanha, da América Central, da Alemanha, que daqui a pouquinho eles estão entrando também, ou já entraram, inclusive. Então, para mim é um prazer muito grande, principalmente em saber que o ERT também está participando, está assistindo a sua apresentação. Isso mostra a tua competência, a tua responsabilidade com a profissão e com a sua especialidade. Então, para nós é uma satisfação. Eu iria apresentar a Ana Maria Brasil, mas eu gostaria que ela falasse, ela se apresentasse, porque, puxa, para mim, eu estou realmente muito feliz de estar com ela. Então, Ana Maria, é com você agora. Manda bala, arrasa. Na verdade, eu estou aqui com uma responsabilidade dupla. Primeiro, de falar em nome da ortodontia que eu trabalho hoje, que eu acredito que é a ortodontia Sistema ZERT, que na verdade é um sistema biomecânico desenvolvido pelo ERT Equipe, que transformou a ortodontia aqui nos últimos anos. A gente vai discorrer sobre isso um pouquinho mais na frente. E, Vitor, de certa forma, representar um pouco o mundo da DTM oclusão. Foi meu mundo, assim, com muita força lá atrás. Relembrando um pouco essa trajetória, eu sou especialista, para quem me conhece, especialista em ortodontia e ortopedia facial há um pouquinho mais de 20 anos, 22 anos mais ou menos que eu estou aqui. E eu sou um entusiasta da ortodontia. Na verdade, eu entrei na odontologia para ser ortodontista e sempre trabalhei com isso.
Logo depois que eu fiz a minha especialidade e já passei a aplicar na clínica, eu sou filha de dentista, então eu já entrei numa clínica que tinha uma clientela bacana, que eu já tinha acesso, através da minha mãe, que era odontopediatra e ortodontista, a tratar esses pacientes. E muito cedo eu percebi a necessidade de trazer os princípios da oclusão para a ortodontia. Era uma coisa que não foi muito aprofundada e não é, vamos dizer, cursos de especialização em ortodontia. Eu acho que está dando um pouquinho de interferência no áudio. Eu acho. Você tem algum fone de ouvido? Isso, vê se melhorou, Vitor. Vê se melhorou agora, eu creio que sim. Tá melhor, tá melhor. Se você, eu acho que eu vou. Você tem um fone? Sim. Eu vou pegar um também. Aí. Opa, tá melhor, hein? Tô te ouvindo melhor. Ótimo. Então, só voltando um pouquinho. O pessoal falando que melhorou. Melhorou? Tá legal? Eu acho que isso não é gafe nenhuma nossa, nem nada. Não, porque a minha sobrinha estava por aqui e ela vai assistir Sandy Júnior e eu estava vendo a Sandy, passei por ali, a Sandy está falando, e o som, tá bom? Tá saindo legal? Tá com eco? Fico mais tranquila agora. Se a Sandy está fazendo isso, então, olha, imagina relaxe. A gente que está aqui. Verdade, olha, agora tá show, o Diógenes da ortodontia também tá dizendo. Meu amigo do coração, a gente tá junto sempre em todos os cursos. Diógenes, Ranieri, Graziela, Fernanda, nossa, muito feliz. Que coisa. Então, Vitor, como eu estava falando antes, logo depois da minha formação especialista, trabalhando na clínica, comecei a perceber que faltavam os princípios, os fundamentos da oclusão, que era uma realidade mais do pessoal da reabilitação e que eu gostaria de incorporar isso ao meu dia a dia ortodôntico. Daí eu tive acesso ao curso da ABO em Fortaleza, o curso do Vitor, que era um curso muito badalado na época, estava sendo super bem indicado. Entrei no curso para buscar a oclusão, buscar os princípios da oclusão dinâmica, né? As guias, os movimentos mastigatórios, a estabilidade oclusal e tal. E qual não foi minha surpresa quando eu me deparei com o mundo da DTM, da ATM. Essa articulação que é a estrela de todo o complexo, né? A nossa base, a nossa estrutura. E ali, logo, felizmente, eu percebi que eu não podia ser ortodontista e ignorar os princípios da oclusão e ATM. Lembra, Vitor, que naquela época, né, foi logo depois da minha especialidade, vamos dizer, deve fazer uns 20 anos, 21, só tinha eu naquela turma de 25 alunos, uma ortodontista, só eu. Somente uma, era, verdade. Você já era visionária, diga-se de passagem. Isso. E esse foi um grande passo para a minha formação profissional, sem dúvida. Então, eu uni dois polos, dois grandes professores, grande formação com as minhas professoras de especialidade, e você como um grande passo. Então, obrigado. Ali, a gente trabalhou com muitos reabilitadores, grandes nomes de Fortaleza, doutora Luísa Helena, Socorro Saraiva, doutora Valdenísia, e tantos outros, exato. Doutor Carlito, doutor Jório, e muita gente fez parte. E eu comecei a interagir com aquelas pessoas, isso foi muito rico para mim. Muito rico. Verdade. Muito. Eu lembro naquela época, Vitor, há mais de 20 anos, os aparelhos de ressonância magnética estavam chegando em Fortaleza e você levou o médico responsável para explicar para a gente
E a gente tinha aula prática na clínica, na Omniimagem, não esqueço nunca. Daquela época. Ressonância ERT, a gente fazia. O Vitor ensinava para a gente a ver ressonância magnética de ATM há mais de 20 anos atrás. Né? Então, Exatamente. a gente já se percebia que ter só imagens tomográficas, a gente tinha aula de tomografia, aliada à ressonância magnética, para ver a relação côndilo-disco, era muito rico. Então, foi um curso riquíssimo. Eu, como única ortodontista, tive uma oportunidade ímpar. E a gente fechava diagnóstico lá na sala de ressonância magnética. A gente não precisava esperar diagnóstico, laudo, coisa nenhuma. Isso. Né? Era muito Foi bom, muito bom. Bacana. E eu lembro, até, desculpe te interrompendo, eu lembro que eu pagava excessos de bagagem, porque naquela época nós não tínhamos imagens digitais para levar, e eu levava pacotes e mais pacotes de ressonâncias magnéticas que são pesadas, né? Artigos, e a gente colocava naqueles negatoscópios da ortodontia, né? Então, a gente tinha neurologistas associados que iam dar aula e falar sobre dores de cabeça, falar sobre as dores em gerais, os sintomas. A gente tinha a Miriam, fisioterapeuta, e outros. Exatamente. Então, foi muito rico. Foi com pacientes, né? Então, nós tínhamos pacientes... Perboire. E tantos, né? Foi muito rico. Tínhamos pacientes... Fazíamos atendimentos, então eu estive muito presente nessa interação. Tinham pacientes fazendo ortodontia que estavam lá com dor, e às vezes grandes interferências, e eu participava daquilo, ouvia a reabilitação que podia fazer, ajustes oclusais, ajustes nas placas, os laminados invertidos, como você falava, guias já em resinas. Naquela época, lentes de porcelana, lentes de porcelana invertidas, você lembra? Para dar guia. Invertidos, para dar guia, porque eles iam pela face palatina dos caninos, e a gente fazia tudo aquilo. Né? Então, te agradeço quanto isso foi rico. Então, que bom. E aí foram 3 anos, fui assistente depois, e depois fui coordenadora do curso. Porque lá uns 3 anos, até que você abandonou Fortaleza, foi para Los Angeles, ou teve na Europa, e já foi continuar a tua formação. Exatamente. Mas esses conceitos me acompanharam na clínica. Né? Então, eu subi num degrau de excelência nas minhas finalizações, de excelência nos meus tratamentos. Eu diminuí um pouco o meu nível de recidiva, eu melhorei como ortodontista, tá? Então, nossa, foi muito. Eu perseguia as guias no canino, eu não aceitava mais, não, deixa uma meia classe 2, vamos só alinhar. Né? Então, eu descobri, ali eu já ampliei a minha visão. Então, eu descobri que a ortodontia é muito mais do que alinhar dentes. E eu tenho todo um complexo crânio-facial, muscular, articular integrado. Então, esse foi um segundo passo importante na minha formação. Então, a partir daí, evoluindo e buscando sempre me atualizar e evoluir na ortodontia, passaram-se uns 5, vamos dizer, uns 10 anos, e no dia a dia da clínica eu ainda sentia falta de recursos biomecânicos que me permitissem trabalhar melhor, que diminuíssem o quê, Vitor? Os efeitos colaterais da mecânica ortodôntica. Especialmente sobre os pacientes mais frágeis, aqueles que apresentavam DTM, os pacientes que tinham envolvimento esquelético, né, maloclusões classe 2, classe 3, os cirúrgicos, daí como eu convivi muito com grandes profissionais da reabilitação, eu já fazia preparos para a reabilitação, preparos para a cirurgia, abrir espaço para implantes, e todo um grau de casos de uma complexidade muito alta. E aí foi o terceiro passo, aonde eu conheci o Dr. Ert, né?
Com o ERT, vendo o trabalho do ERT em São Paulo, eu comecei, e vendo aquela onda, né, de uma ortodontia com uma ancoragem mais perfeita, com uma ancoragem absoluta, ancoragem esquelética, esse movimento começou a caminhar na busca por menos efeitos colaterais, por movimentos melhor realizados, por oclusões mais estáveis, estabilidade como um todo. Então, eu comecei a trabalhar com os mini implantes, trabalhei muito tempo com isso, até ter acesso à ancoragem absoluta com mini placas, até ter acesso ao grupo do ERT lá em Brasília, e me apaixonei por esse mundo também, tá? Então, continuando na minha trajetória, eu fui para Brasília. Aconteceu uma coisa muito especial, onde eu passei para o outro lado e virei paciente. Né? O Dr. ERT aceitou o grande desafio de tratar uma colega com uma mecânica relativamente nova, isso faz exatamente 10 anos, foi em 2010. E com a mecânica relativamente nova, estava iniciando também o desenvolvimento de um protocolo tridimensional para ortodontia, desenvolvido por ele e mais a sua equipe, na época o protocolo segue. E eu participei de todo esse crescimento, esse florescimento da utilização da ancoragem esquelética com uma biomecânica reprodutível. Então, o ERT foi um cara assim, que colocou a sua inteligência a favor da ortodontia, desenvolvendo uma biomecânica do início ao fim do tratamento sobre mini placas. Né? Então, a gente sabe que lá no Oriente, os japoneses, os coreanos estavam usando mini placas, outros grupos no mundo estavam usando isso na prática ortodôntica, mas sem uma sistematização. Entendeu, Vitor? Sem aquele acompanhamento que segue do início e te entrega no final. Não, você tem uma sequência, tem um step by step. Sim. Né? E foi isso que o ERT trouxe pra gente lá em Brasília. Então, entrei lá e não saí mais, tá? Viu, ERT? Nem saio. Isso faz 10 anos. Que beleza! Então, foi o meu grande boom. Daí, eu já tinha experiência com mini implantes, eu já tinha a visão da oclusão. Eu ampliei mais ainda a minha visão. E agora eu tinha recursos biomecânicos. Eu tinha mais recursos. Tinha ancoragem esquelética. E eu dei um passo a mais no meu tempo de tratamento, que diminuiu, vamos dizer, na excelência dos tratamentos e na estabilidade, tá? Que era o que eu buscava. Daí foi um passo a mais para o mestrado, nos últimos 3 anos. O ERT foi convidado para abrir turma de mestrado especial em ortodontia sistemas ERT. Não era um mestrado em ortodontia normal, era um mestrado na técnica dele, lá em Campinas, na São Leopoldo. Eu enfrentei mais esse desafio. Nunca pensei em ser professora, mestre, eu sou da clínica mesmo, eu sou braçal, adoro. Mas por essa ortodontia, sim, eu ia tentar realizar um outro sonho, que era, eu falei, eu só vou, se eu puder fazer o meu tratamento com um trabalho retrospectivo em cima de casos tratados, como aconteceu comigo. E a gente tá nisso, eu estou nessa fase. A doutora Irene Mendes, que é a esposa do ERT agora, está trabalhando, maravilhosa, doutora, desenvolveu uma técnica juntamente com seus professores de sobreposição tomográfica para que a gente possa analisar esses tratamentos, é um estudo retrospectivo, e daí chegar a grandes conclusões, se Deus quiser. Que coisa boa, que então, coisa boa. Estou nessa fase agora. Que história linda, que eu vi no início. O ERT teve a oportunidade de ver há algum tempo atrás, e agora nós dois desfrutamos da sua excelência. Que tal? Que é isso, muito esforço. E agora, pulei o último passo, que foi a volta para a DTM. Né? Então, eu fiz uma residência, agora junto com o último ano do mestrado, em DTM e oclusão.
com a doutora Juliana Ricardi e a equipe do ERT. Esse curso foi legal porque foi voltado para ortodontistas, era DTM e oclusão juntinhos. Técnica do ERT, equipe de DTM dele, e a gente teve um curso riquíssimo agora no último ano, obrigada Ju também, porque eu pude renovar todas aquelas, né, fazer uma atualização, aquilo, e o que eu vi, que foi muito legal, é que a gente utilizava muitos dos princípios que eu vi com você lá atrás. Foi muito bom. Que beleza. E para você ver, né, que os princípios, quando eles são levados a sério e que são colocados de uma maneira bastante responsável, anos vão se passar. Anos irão se passar. E você vai ouvir a mesma coisa, às vezes, de outrora. Né? Então, isso é gratificante. Eu em particular, estando aqui na tua presença, e ouvir dizer que até hoje, quando você teve um curso com a Ju e tal, e você relembrando frases, e o detalhe, sabe o que é? Quando nós conversamos esses dias, você falou para mim que existe uma espécie de uma corrente, né? Em todo esse sistema. Você se lembrou de um... Exatamente, é um slide antigo que já não está mais, né? Mas é que eu lembro dele. E você falou, provavelmente lembrou daquele slide, né? Do elo mais frágil que pode trazer transtorno. Exatamente. Lembrei, marcou. E isso ficou muito vivo, porque eu sempre apliquei, Vitor. Então, desde aquela época, a ressonância não era para mim, uma novidade, vi agora. A gente já tinha visto, então, só que eu, vamos dizer, seguia meio que a orientação normal, vamos dizer, dentro de uma clínica ortodôntica, que é, não, você pede se tiver estalo ou se o paciente tiver dor, né? Então, eu sempre pedi, sempre tive esse cuidado. Mas, na verdade, isso hoje, com o ERT, com a Ju, isso faz parte do meu diagnóstico inicial já. Mais recentemente, tá? Então, do último ano para cá, agora é todo mundo. Protocolo tomográfico 3D e ressonância. Porque muitos pacientes são assintomáticos, mas apresentam degenerações, hiperplasias. Nem sempre eles têm limitação de abertura ou dor, mas podem apresentar problemas que estão lá causando degenerações na TM que vão ter consequências indescritíveis. Né? Estão latentes, isso. Então, eu preciso escanear esse paciente de todo ponto de vista. A coisa que eu mais fico feliz é quando eu vejo uma ressonância com um laudo positivo. Né? Então, eu disse, que bom, pedi, não achei nada. Ótimo. Né? Que beleza, mas eu fiz o meu papel. Que beleza. Isso para mim é gratificante. Para mim é gratificante. Você, Ana Maria, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu sou um amante da oclusão há mais de 30 e poucos anos. Eu sei. E quando eu vejo hoje vocês na ortodontia, junto ao ERT, se preocupando de uma maneira fenomenal, altamente responsável, desde o paciente que chega, e às vezes vocês na ortodontia, hoje, nós tratamos disfunções da ATM. Eu sou especialista em DTM, como você sabe, e os pacientes quando chegam para nós, eles já chegam com algum sinal e sintoma. E, obviamente, nós vamos pesquisar, vamos correr atrás de tratar as disfunções, vamos correr atrás das imagens. Agora, vocês não, estão indo muito mais precocemente atrás de tudo isso. Exatamente. Isso, para mim, é altamente salutar para o sistema estomatognático. É altamente salutar para a odontologia. Quando eu digo isso, é para a odontologia. As pessoas que ainda não conseguiram enxergar isso, as pessoas que ainda não conseguiram ver que a ortodontia, que a reabilitação, que o sistema estomatognático, eles têm que trabalhar em conjunto,
Isso. De tal forma a devolver qualidade de vida a um paciente. Sim. Entendeu? Quer dizer, puxa vida, tudo evoluiu. A odontologia evoluiu ao extremo. Isso. Hoje nós temos os recursos TMG First. Quer dizer, TMJ olha, first. TMJ First. Isso. Então, quer dizer, é o mantra do ERT, isso aí. É o mantra do ERT. E olha, eu acho que é fenomenal poder... Isso soa como um bálsamo para mim, porque desde outrora a gente pensava nisso. Mas Ana Maria, sim. Me diz uma coisa. A quantas anda a disfunção da ATM aí em Fortaleza? Não digo na ortodontia, porque parece-me, depois você vai falar disso, que na tua clínica tem uma equipe que cuida só da disfunção para te entregar o paciente pronto para você começar um tratamento ortodôntico, que é maravilhoso pensar isso. É a excelência da ortodontia, é a excelência da ortodontia. Mas de uma maneira generalizada em relação a colegas que fazem reabilitação, clínicos, tem observado bastante disfunção? Olha, sim. Eu trabalho numa clínica multidisciplinar, que a gente tem lá 3 grandes reabilitadores, a doutora Luísa está lá, meu irmão, a doutora Cris, tem um cirurgião. E é comum a gente ver pacientes com disfunção buscando os tratamentos, né? Às vezes eles não sabem se vão num reabilitador, eles muitas vezes não sabem que existe um profissional que trata só a dor, né? Então, às vezes, ele vem via cirurgião bucomaxilo, via reabilitador. Mas eu creio que o estilo de vida, né? Ultimamente, todo mundo muito corrido, se faz mais apertamento, estresse lá em cima. Talvez essa seja uma das causas. Né? Medicamentos, aplicações de hormônios... Viscosuplementação, enfim. Isso. Eu falo assim, não, eu disse, talvez às vezes uso de algumas medicações para outros problemas sistêmicos que diminuem a capacidade da resposta inflamatória. Uhum. Talvez tenham causado isso, e a gente se depara com bastante casos assim, que eu considero casos frágeis, né? Pacientes frágeis, que vão precisar de um suporte maior. Não só eu uso sempre esse termo, pacientes frágeis, em termos de ATM. Isso. Então, ouvindo você falar isso, eu me espelho. Nem tinha combinado. Nem tínhamos combinado isso, sabe? Pacientes frágeis. Temos alguns alunos aqui que estão nos assistindo também, e sempre ouvindo a gente falar essa palavra, pacientes frágeis em termos de ATM, sabe? Então você tem que ficar esperto com ele, vendo os sinais. Se ele não está abrindo muito bem, doutor, hoje eu não consegui abrir bem a boca, ver o que aconteceu, em algum momento ele vai ter que ir para o profissional de dor, às vezes dá uma paradinha, ele deve ser cuidado por uma equipe. Isso é o ideal, né? Exatamente. Usando os recursos que a gente tem disponíveis, né? Que tão bom que evoluiu isso. Doutora Graziele Vigiano, confirmando a frase que nós falamos juntos. Pacientes frágeis. Isso. Exatamente. Eu acho que... Mas... Pode falar. Não, acho que a fisioterapia também, né? A fisioterapia, esqueci de falar assim da época, logo depois do curso, que eu trabalhei com a Miriam dentro da minha clínica. Nossa, foi uma Nós fase trabalhamos, né? Riquíssima. Nós trabalhamos isso. Né? Então, ter na equipe também fisioterapeuta, um profissional de dor que faça a placa, os ajustes, e junto com a ortodontia que me dê esse suporte, me dê um ATM mais cicatrizada, vamos dizer assim, em condições melhores. Porque o tratamento ortodôntico, assim como a reabilitação, ele leva um tempo. Não é você entrou hoje e semana que vem você está legal. A gente tem percalços, né?
A gente Exatamente. tem pelo menos um ano e meio para frente para que a gente possa chegar a esse equilíbrio. E dentro dessa Exato. caminhada, muita coisa pode acontecer. Exatamente. Exatamente. Né? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois Assim, em relação à sua apresentação, eu posso, quando nós terminarmos, a gente fazer a interrupção para a gravação e imediatamente reiniciar, porque eu estou vendo que nós estamos com 38 minutos, e quando falta 57, 58, ou quando está para acabar, um cronômetro aparece para mim, dizendo que vai desligar em 30 segundos. Uhum. Então, eu gostaria já de deixar avisado que eu gostaria de contar com você para mais 1 hora de apresentação. Pode ser, né? Bom, se as pessoas que estão assistindo tiverem interesse, por mim, tudo bem. Eu não tenho dúvida, você vai ver um monte de mãozinha fazendo assim. Muito bem, então, eu gostaria de ver com você. Tá. Você parece-me que trouxe alguns casos para nós, para a gente conversar a respeito, né? Ok. Você tem alguma história de algum caso? Oh, olha as mãozinhas que eu te falei, olha lá, ó. Tá bom. Emanuel, todo mundo. Então tá, quando estiver faltando, pessoal, estiver faltando aproximadamente uns 30 segundos para... Onde é que a gente reinicia, tá? Eu te chamo novamente, ok? Então pode começar. Tá. Então eu posso mostrar? Pode começar. Tá, legal. Aqui. Ok? Isso. Então, Vitor, aqui foi o tema da nossa live de hoje, né? Que é o equilíbrio do sistema estomatognático. Tá? Eu fiz até A gente tinha esse slide no passado. Lembra que a gente tinha isso aqui? Lembro. Esse slide aqui, eu copiei dele. Que coisa boa! Que coisa boa! Parabéns, Ert. Parabéns. Que não existe equilíbrio do sistema estomatognático sem que essas estruturas estejam funcionando no mesmo ritmo, vamos dizer, que elas estejam em equilíbrio funcional. Eu não posso... Estão me pedindo para eu tirar os comentários. Deixe-me ver aonde que eu faço para tirar os comentários. Bom, Ana, Oi. Vamos continuando, que daí eu acho que na hora de entrar novamente, eu vejo a possibilidade de tirar os comentários. A gente volta, eu não quis tirar na realidade, porque eu gostaria que você visse as pessoas que estão te vendo, te seguindo, e também no final a gente vai abrir os comentários novamente. Roça na tela, eu acho que é roçar. Roçar deve ser empurrar. Deve ser cearense isso, será? Falando. Vamos ver, peraí. Eu rocei, mas não deu. Eu acho que eu rocei errado. Bom, enfim, pode continuar, não quero atrapalhar, não. A imagem tá legal, Vitor? Tá excelente, tá excelente. Ok. Então, aqui só para a gente iniciar com o nosso tema, e eu vou dar um spoiler aqui, ó, da aplicação do sistema de ancoragem absoluta que a gente tem usado, tá? Pacientes adultos, viu, Vitor? Certo. A partir da adolescência, né? Nos casos onde se aplica, óbvio que isso não é em 100% dos casos, mas quando se aplica, que são as mini placas. Então, eu coloquei aqui do lado porque elas são as nossas amigas, fazem parte do nosso exército aí para encontrar esse equilíbrio do sistema estomatognático, tá bom? E a ancoragem esquelética é um apoio, né? Então, dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo, falou Arquimedes. Ert Silva falou, dê-me um ponto de apoio e remodelarei o osso. Ok. Então, na verdade, falar sobre alinhamento de dentes é pouco. Através da ancoragem esquelética, a gente tem condições de remodelar o osso alveolar também.
tá? Então, quando a gente faz uma intrusão ou uma distalização, esse dente ele não entra no osso, o osso remodela junto. E isso é riquíssimo em termos de resultado, movimentação ortodôntica. Muitos pacientes saíram da cirurgia ortognática através do uso dessa biomecânica, né, pela remodelação do osso alveolar. Muitas vezes tinha que fazer cirurgia ortognática para ter acesso, tá? Vamos dizer, claro que a cirurgia ortognática tem suas aplicações quando o osso basal tá comprometido, faz parte da maloclusão. Mas alguns pacientes puderam ser tratados de uma forma menos invasiva com essa biomecânica, tá? Então, está aqui mostrando as posições mais comuns de utilização das mini placas, ok? Corpo da mandíbula, processo zigomático, quando a gente precisa das mini placas na região posterior. Temos a possibilidade de usar pilar canino, tá? E também na mandíbula aqui anterior, ok? Aqui, para quem gosta de um sanguinho, né? A gente tem a mini placa aplicada sobre o osso basal, no superior e no inferior. Ela tem essa dobra para deixá-la paralela ao dente e com um afastamento de acordo com o movimento que eu vou realizar. Então, tem uma parte cirúrgica associada, ela é feita na clínica, em consultório, 4 mini placas são aplicadas, vamos dizer, em 30 minutos por um bom cirurgião treinado para isso, ok? E ele vai colocar onde a gente determinar. Depende do movimento que eu vou fazer. Então, vou chegar para ele, olha, você vai colocar 5 milímetros do tubo, a 7 do tubo, mais mesial para distal. Hoje, a gente imprime o arquivo da tomografia, faz um protótipo, às vezes as placas podem ser já pré-dobradas, e a instalação fica bem mais simples também, tá? Não sei se você conhecia já assim ao vivo, Vitor. Você viu na minha clínica, né, uma vez? Eu fui, eu vi na sua clínica e logo quando você começou a fazer o curso, exato. Isso, fica mais legal, tá? Então, voltando um pouquinho na história, Jenner e Fitzpatrick, de 95, foram pioneiros na utilização, como eu falei lá atrás, das mini placas com ancoragem. Mas, porém, faltava uma biomecânica sistematizada para isso. Então, lá atrás, em 99, em Memória et al., já usaram as mini placas para corrigir mordidas abertas esqueléticas. Então, muitos autores, muitos clínicos, associaram as mini placas ainda com procedimentos da ortodontia convencional. Mini placas, mas extraíam premolares também, né, mini placas e compensavam casos esqueléticos. Então, evoluindo junto com essa linha de pensamento do Hert, que a mini placa é utilizada para ancoragem, mas a gente vai invadir menos o sistema estomatognático e a oclusão. Então, temos hoje muito menos extrações de premolares, quase nada, praticamente zero de extração de incisivos, desgastes nenhum, ok? E tratando essa oclusão de uma maneira muito mais fisiológica, utilizando esse grande recurso que é a ancoragem absoluta, ok? Inclusive, deixa eu só aproveitar uma pergunta. Naquela época, quando numa finalização de tratamento ortodôntico, a gente preconizava até fazer alguns strips para poder conseguir mais espaço, só para conseguir o toque cêntrico. Ainda hoje é muito preconizado ou não mais? Cada vez menos, Vitor. Cada vez menos. Porque aí você está invadindo a estrutura nobre que é o esmalte do dente. Certo. Tá? Isso não é mais necessário. Isso pode ser feito em alguns casos, vamos dizer que você tem uma discrepância de tamanho de dente, realmente, né? Uma discrepância, o dente é mal formado, tem triangular, tem uma área de esmalte maior do que o normal. Mas hoje nós temos a possibilidade de fazer distalização e conseguir alinhar isso e gerar um overjet
bacana, com muito pouco, quase nada de desgaste do esmalte, porque esse desgaste ele já vai acontecer, né? Fisiologicamente, com a idade, ele já acontece. Se você faz isso num paciente jovem, para conseguir espaço, porque você não consegue trabalhar isso com a biomecânica convencional, né? Você vai estar, vamos dizer, envelhecendo o periodonto desse paciente. Concorda comigo? Não sei. Assim, sem Você dúvida. pode levar a problemas periodontais, né? E todas aquelas consequências que a gente sabe que os desgastes provocam. Também uma coisa que me passou agora. Pois não. Falava-se na época em finalizar em um quarto de classe 2 no canino, lembra? Lembro. Para conseguir, conseguir corpo com corpo de canino para fazer desoclusão. O que você tem a dizer a respeito disso hoje? Olha, Vitor, isso era o quê? Uma limitação que a gente tinha. E a utilização de prescrição de brackets muito angulados. Ok? Então, a prescrição de brackets muito angulados, para você conseguir essa relação, ele acabava ficando pela angulação do bracket, porque a gente tem uma prescrição. Sim, tá? sim. Pela angulação do bracket, ele acabava ficando nessa meia classe 2. Mas imagina, um canino com outro em meia classe 2 de corpo, você tem um contato muito pesado ali. Exato. Que pode trazer consequência para o periodonto. Né? O West também preconiza, usa uma prescrição de Ricketts com torque zero posterior, deixa o canino mais de pé para que ele possa fazer uma boa desoclusão. Ótimo, ótimo. Ok? Outra coisa é que as mini placas elas aumentam a previsibilidade dos movimentos dentários, tá? Imagina, antes, né? Antes eu fiz isso também, eu sou ortodontista há mais de 20 anos, eu vivi toda essa era difícil de ter que extrair premolares por um apiamento pequeno, porque a gente não tinha como fazer, né? E depois ficava tentando anos, durava 2, 3, 4 anos tentando fechar espaço, os dentes inclinavam. A gente tinha diminuição de DVO, né? Perdia muita massa dentária, isso era muito difícil. Então não tinha previsibilidade. Imagina, você precisa de 3 milímetros de cada lado e ter que fazer isodontia de 7, 8 milímetros do premolar, né? Com as mini placas, você tem uma previsibilidade muito maior do movimento que você vai fazer, né? Com a ancoragem esquelética. Alguns preconizam a utilização de mini implantes, eu vou dizer que eu já usei muito, comecei por eles, mas as mini placas muito mais, porque você tem um suporte maior, você consegue trabalhar nas 3 dimensões do espaço simultaneamente, tá? Você consegue fazer uma expansão, uma intrusão e uma digitalização ao mesmo tempo. Certo? Que legal. Então, os movimentos podem ser feitos de forma isolada, posso trabalhar só um lado, né? Vamos dizer, eu tenho uma assimetria, classe 2, só de um dos lados, ou de forma simultânea, como eu te falei, nos 3 planos. Ok? Vamos voltar aqui. Ok, Vitor? Então, outra característica das mini placas, elas estão numa altura, certo? A gente preconiza a utilização mais próxima do centro de resistência do dente, que está lá na raiz, está mais acima. A gente trabalha nos brackets abaixo do centro de resistência, né? Quando a gente tem dente com dente, então a gente movimentos ocorrem de uma maneira mais fisiológica também, tá? Que beleza. Fora disso, minimizam os efeitos colaterais. Imagina, Vitor, um arco inferior, uma coisa muito comum da reabilitação, você é reabilitador. Perder os 2 molares inferiores. Os molares tombam, né? Certo. Forma ali aquele fulcro, aquela coisa. Sim. Né? Às vezes o primeiro molar superior extrui. Exato. Né? E se você for trabalhar só com o aparelho, na hora que você colocar esse dente de peco, seja com molas, com helicoides, ele vai extruir, ele vai levantar. E aquilo vai gerar
um fulcro, você sabe o que é isso. Quantas vezes você teve que chegar lá e fazer um ajuste na hora para aliviar? Com certeza, né? Com certeza. Uhum. Então, minimizo o efeito colateral, eu consigo distalizar com o controle vertical, certo? Que Com beleza. isso, qual é o meu maior ganho? Um tratamento ortodôntico mais rápido, porque eu não perco tempo controlando os efeitos colaterais. Mantém estrutura. Mantenho estrutura, diminuo, não tenho tanta pressão na TM, eu não aumento muito a pressão intraarticular, mas zero, não chega, porque né, a ortodontia ela é muito dinâmica. Eu não diria zero, porque quem sou eu? Eu nunca pesquisei isso, não, mas na certeza diminui. E permitem hoje movimentos impossíveis de serem realizados com um dispositivo de ancoragem convencional. Tá? Isso é fato, é sério. Tá? Beleza. Então, indicações da mini placa, sendo rápido. Vamos dizer, distalizações, intrusão dental-alveolar, correção de linha média, correção de assimetrias dentárias, correção do plano oclusal, Vitor. Quantas vezes você vê plano oclusal assim? Né? Exato. Às vezes é dental-alveolar, tá? Correção da mordida aberta, que é... Fantástica, show. Correção Você da é mordida testemunha. Cruzada. Sou testemunha. Tá bom? Então, essas são as principais indicações, assim, que a gente foi muito beneficiado com essa mecânica, tá? Então, deixa eu... Pode falar. Daqui a pouquinho, você vai me desculpar, que daqui a pouquinho, quando começar a mostrar, eu vou fazer a interrupção, aí logo em seguida eu entro novamente, faço a gravação, só aperto um botão para gravar e te chamo novamente, ok? Tá, a gente tem quantos minutos? Agora estamos com 4 minutos, 5 minutos. Ok. Pode começar, então, tranquilo. Tá. Então, Tá sem foco, eu tô vendo mal. Foi? Eu não sei se eu estou vendo mal. Não. Aí. Opa, melhorou. Um pouquinho mais. Estava sem foco. Eu acho que era interessante você bater o dedo na câmera. Isso, que é isso que a ela gente está dá, fazendo. É porque os comentários vão passando e eu acabo que eu não estou vendo. Tá bem agora? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, alguém conhece essa pessoa? Os três. Ah, é a senhora, não é? A senhora, eu comecei aqui em homenagem ao Ert, não sei se ele está aqui ainda, mas eu me sinto muito à vontade de falar desse caso, já foi publicado, já foi mostrado, né? Tá bom, Vitor? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? No meu caso, certo? A gente vê aqui um nítido desalinhamento do osso alveolar, tá vendo, Vitor? Um caso do ponto de vista ortodôntico, nível top de complexidade para ortodontia convencional, apinhamento com mordida aberta esquelética, discrepância dental-alveolar, dentes inclinados, tá vendo, Vitor, aqui? Bastante, tá? Para que eu pudesse alinhar esse osso, né, uma mordida aberta em 2 planos. Eu tenho um plano anterior, que está bom, está saudável, e tenho um plano posterior com excesso vertical aqui. Então, eu tenho uma maxila em 2 planos. Tá? Certo. Então, quais eram as minhas opções de tratamento convencional? Extrair 4 premolares, né? Extração dos primeiros molares para fechar a tesoura, lembra, Vitor? Ah, sim, Aquela sim, coisa, sim. tira molar que você... Exato. Né? E isso tudo como um preparo para a cirurgia ortognática, que era o padrão ouro para o meu tratamento. Que aí acertar esse sorriso gengival acentuado, muito feio, que era uma queixa minha, mas eu tinha uma atresia muito grande e para corrigir essa discrepância dentária eu precisava fazer extração, tá? Ouvi isso a minha vida inteira. E o meu anjo interno disse, não faz nada. Tá? Espera. O que eu colocava na cabeça? A ortodontia vai evoluir, a gente chega lá. Olha só. A fé é tudo, né?
Tá dando para ver, Vitor? Tá, tranquilo. Tá, coloca lá. Melhor? A gente tirou um pouquinho a luz. Tá melhor? Ficou melhor. Isso. Então, aqui são artigos que foi... Né, esse artigo foi publicado do doutor Alberto Consolaro, lá de Bauru, grande nome da pesquisa científica, tá? Fez esse trabalho falando sobre a remodelação óssea que acontece através do uso das mini placas. Ele falou sobre a mecânica intrusiva que ocorre causando a remodelação óssea, tá? Através do uso das mini placas. E aqui, Vitor, se a gente conseguir ver, se a gente conseguir rodar esse videozinho, o que eu faço aqui? Deixa eu ver se ele vai rodar, porque uma imagem é um videozinho. Tá rodando? Isso, ele fala mais do que 1000 palavras, tá? Então, aqui foi no dia que eu instalei as mini placas, eu já colei o aparelho, o Ert colou, já iniciou. A mecânica começa já nos primeiros fios, certo? Se você observar, a distância entre o tubo e a mini placa está diminuindo, porque esse osso está sofrendo a remodelação intrusiva. Exato. Causando um giro na mandíbula e o fechamento da mordida. Que show, que show. Como eu tinha uma pequena tendência classe 3, e se esse giro acontecesse sem um controle posterior, eu poderia ficar com a mordida de topo ou causar um contato prematuro anterior. Mas com o controle tridimensional dessa mecânica, em pouco tempo para a ortodontia, 1 ano e meio, a gente chegou nesse nível de correção, tá? Uau! Uau, né? Então, a mordida aberta esquelética, normalmente, ela não ocorre por uma intrusão de dentes, pode ocorrer, mas é raro. Geralmente, ela se dá por um excesso vertical posterior. Por isso que quando a gente cola aqui e puxa esses dentes para baixo, eles voltam, tá? Perfeito. Então, somente com a coragem absoluta, a gente consegue remodelar esse osso apicalmente. Vou interromper, já voltamos. Pode continuar. Eu tirei um pouquinho o brilho da tela, ver se... Ótimo. Tá bom? Tá ótimo, eu vou tirar os comentários de novo. Tá bom. Então, Vitor, continuando, a gente chegou nessa condição, tá? Num curto espaço de tempo, em 1 ano e 8 meses. Eu acho que não resta dúvida de quão fisiológico se tornou essa oclusão. Resta. Sem dúvida. Nenhum desgaste, Ert. Nenhum desgaste. O nível de apiamento era muito alto, tá? Mordida cruzada, imagina um fulcro aqui. Olha a extrusão desse dente, Vitor, dá para ver? Meu Deus, meu Deus. Tá? Olha a contração desse arco inferior. Então, a gente teve expansão, intrusão posterior e distalização. A gente resolveu o apiamento com a distalização de todo esse bloco de dentes simultaneamente. Eles foram lá para o lugar do siso. Tá? Não sei se você... fixou na imagem da panorâmica os dentes com inclinação mesial muito grande. Eu vi. Eles estavam quase pedindo, me coloca de pé, que eu te dou espaço. Entende? E foi o que aconteceu. Olha o canino. Olha, ele está aqui fazendo uma linda oclusão aqui, ó. Que coisa linda, que coisa linda. Que eu nunca tive, O Vitor, quando a gente toca os dentes, a guia anterior pela primeira vez, ela dá choque. Dá choquinho. Eu acho que são neurotransmissões sendo feitas, vamos dizer pela assim. Primeira vez. Pela primeira vez. Exatamente. Nossa, eu diria... Deve ter sido emocionante. Foi, eu chorei. Brincadeira. Vitor, lembra que no curso lá atrás, você fez uma placa para mim no curso, não sei se você lembra disso.
Lembro. Porque, óbvio, o paciente que tem uma mordida aberta, que só toca dente posterior, sobrecarrega a musculatura. Sem tá? dúvida. Sobrecarrega a musculatura elevadora. Então, embora eu não fosse aquela paciente DTM clássica, com muitas dores, mas o incômodo muscular é muito grande. Né? Tinha uma dor de cabeça frequente, Sim. Aquilo me incomodava, tá? Não era grave, mas estava lá. Sim. O problema estava lá, entendeu? Exato. Ok? E o sorriso, ele se reconfigurou, né? A arquitetura da boca mudou muito, tá? Tudo, né? Tudo. Parece que é um conjunto, Isso. Vitor, agora, olha que bacana isso aqui. Eu tive uma grande oportunidade também, assim. Eu fui muito abençoada na minha vida profissional e pessoal, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de, logo que eu finalizei o meu tratamento ortodôntico, de fazer um curso em Michigan, tá? E de conhecer a doutora Lúcia Sevidanes, que é uma brasileira, se eu não me engano, ela é de Goiânia, e que ela é chefe lá do departamento de tomografias e do ensino do 3D. E nós levamos em mão, eu e a doutora Marian de Natal, uma amiga que fez o curso comigo, nós levamos em mão os arquivos tomográficos iniciais e finais. E ela fez com a gente o objetivo do trabalho dela lá em Michigan, que era a sobreposição tomográfica. Ela desenvolveu técnica de sobreposição e olha que bacana, né? Então, isso é uma sobreposição tomográfica, onde a gente mostra a real intrusão. Se eu não me engano, aqui deu uns 4 milímetros, tá? A gente consegue intrusões de até, eu creio que 5 milímetros, em média, 4 a 5 milímetros, no meu caso foi isso. Que o inicial em vermelho, o final aqui no branco, certo? Então, todo esse bloco subiu. Foi intruído. Foi intruído. Tá? E olha a rotação da mandíbula que aconteceu. Nossa. Para frente, né? Para frente, inicial e final, tá? Sem que houvesse vestibularização de incisivos, todo aquele apinhamento aconteceu sem que os incisivos fossem sobrecarregados ou que houvesse desgastes ou extrações, certo? Então, a partir do momento que você intrui no superior, que se faz remodelação óssea intrusiva, a mandíbula responde com um alto giro, no sentido anti-horário, e faz o fechamento anterior da mandíbula, da mordida. Ok? Aqui dá para ver. Remodelação óssea que aconteceu nos 3 planos do espaço. Uau. No vertical, transversal e no anteroposterior. Isso. Os meus incisivos estavam bem na minha sínfise. Era a única coisa boa que tinha, era a implantação dele nas sínfises. E a minha simetria também, eram as únicas coisas boas. E eles se mantiveram assim, tá? Bom, esse é um outro caso clínico que eu vou colocar, isso aí já foi tratado na minha clínica, certo? Comecei desde essa época, 10 anos atrás. Eu já tinha um pouco essa intimidade com a ancoragem esquelética através dos mini implantes, então para mim foi fisiológico, dar esse passo a mais e passar para as mini placas. Foi orgânico. Foi orgânico, foi osmótico, foi por osmose. Foi muito bom. Então, aqui mostrando um casinho, essa paciente, ela tem uma alteração de plano oclusal, não sei se dá para perceber aí no sorriso, uma mordida aberta anterior, um caso parecido com o meu. Comecei com casos assim, porque me eram familiares, tá? Mordida aberta, apinhamento, ok? E essa paciente chegou na minha clínica vindo de outras opiniões que iam extrair 4 premolares dela. Então, a dentista clínica dela já conhecia essa biomecânica e disse, não, vai ouvir a opinião da Ana, ver se o seu caso se aplica. Ok? Mostrando, eu selecionei só poucas imagens do protocolo que a gente utiliza, que utilizou desde aquela época, esse é um dos primeiros, porque a gente tem uma gama de mais de 100 medidas,
ok? Eu selecionei as principais aqui. Ela é uma paciente que tem um pouquinho de assimetria, tem biprotrusão dentária, uma oclusão de classe 1. Aqui, o posicionamento, olha a biprotrusão, tá? Inclinação excessiva dos incisivos com apinhamento, ok? Certo. O planejamento dela, a gente tirar apenas os sisos, 4 mini placas. Certo. Perceba aqui, Vitor, a inclinação mesial dos dentes, é uma tendência, né, desses dentes, Sim. com a funcionalidade, eles se inclinarem mesialmente. Então, onde é que sobra o apinhamento? Na frente, com os incisivos. Concorda? Tá? Muito rapidamente, nós passamos dessa condição inicial para essa, em menos de 6 meses, e aqui em apenas 1 ano de tratamento a gente conseguiu essa relação aqui, ó. Uau! Tá ano. bem? Um ano. Um ano. Um aninho. Um aninho. Que beleza. 1 ano e 2 meses. Que tá? beleza. Dá para notar aqui a correção do plano oclusal, Vitor? Eu tenho mini Com placa certeza. aqui, então eu posso fazer uma remodelação intrusiva maior desse lado, ok? Perfeito. Aqui, oclusão de classe 1, fechou, né? Perfeito. E olha só, Vitor, a verticalização dos dentes e a ocupação do espacinho do dente siso lá atrás. Ok? Aqui no inicial, Vitor, nota que ela tinha os 3 molares. Sim. Tá? Então, olha o tanto de espaço que nós usamos na posterior. Dá para perceber? Dá, com certeza. Ok? Parece até que ainda se mantém, né? De Parece tanto até que ele ainda está, mas não é mais ele, é o segundo molar. Exatamente. Então, a capacidade de fazer essa distalização com controle vertical. Ok? Lembra que as mini placas, elas estão na posterior e um pouco mais abaixo, na linha do centro de resistência. Então, eu posso distalizar e intruir com controle vertical, sem fulcros, sem provocar grandes contatos prematuros. Então, ela teve uma melhora no sorriso, uma correção do plano oclusal, daquela sensação de sorriso torto. E o perfil tinha uma biprotrusão, ou com um selamento mais suave. Natural. E olha só que lindo. Que beleza. Ficou muito bonito. Isso. Muito bonito. Me diz uma coisa, só colocando um pouquinho aí da disfunção. Sim. Se essa paciente, por acaso, ela começa a apresentar algum sinal ou sintoma de disfunção, você tem aí um caso com placas? Tem. Aí tem, né? Tá, você vai colocar, né? Vou colocar, tá? Então eu vou deixar você prosseguir, depois a gente conversa sobre isso. Eu posso correr mais com os casos um pouquinho? Que pode, eu fui colocando pode. meio por gravidade, tá? Tá. Então, aqui um paciente mais velho, você vê que aquela menina tinha 20 anos, mordida aberta, tá? Paciente evoluía um pouco mais velha, por volta dos 40 anos. E olha, Vitor, aquela meia classe 2 que a gente falou. Sim, sim. Olha o canino fora do osso, tá? Né? Entendeu? Então, essa paciente também tinha uma pequena mordida aberta anterior, um apinhamento severo, uma forma de arco muito alterada, atrésica, um apinhamento bem significativo, já tinha coroas, teve fraturas desses dentes, tá? Porque sobrecarga nos molares o tempo todo. O todo, Sabe o que eu lembro? Quando eu conheci o Ert em São Paulo, e na hora ele apresentou, o tema do curso eram casos complexos, ele ia falar em Ert System, na época, isso 2009. E apareceu um caso assim de mordida aberta. E eu me identifiquei na hora, né? Eu disse, isso, achei. E ele fazia um teste. Ele, olha, quem sofre com isso, com essa falta de selamento, contem de 60 a 70, aí 61, 62. Quem encosta os dentes quando tá? Eu encostei o tempo todo. 60, 61, 62, 63, lembro disso como se fosse hoje. Então, a sobrecarga no posterior é muito grande.
E a musculatura responde a isso, Vitor. A chance de você ter episódios de dores musculares nesse paciente, ela é alta. Eu passei por isso, eu acompanho muitos pacientes assim. E dentro daquela nossa corrente de dentes, oclusão, da nossa corrente de equilíbrio do sistema estomatognático, vai estourar o mais frágil. O mais frágil. No caso dela, como no meu, eu já estava tendo desgastes, ela teve fraturas desses dentes, tá? Uma atresia, provocando uma mudança grande na arquitetura dos dentes. O nosso protocolo, eu selecionei só as iniciais, paciente classe 1. Olha a mesialização desses dentes, Vitor, tá? Os sisos na boca, mordida aberta. Certo. Aqui, Vitor, outro detalhe, aqui na TM. Normalmente, nesses casos, a mandíbula ela está retroposicionada. Certo. Também. Ou seja, a nossa atuação, ela tem reflexo também no posicionamento condilar. Tá? Ok? Então, à medida que essa mandíbula faz um giro anti-horário para corrigir, ela se posiciona um pouquinho mais para frente. E tira um pouco da pressão intraarticular Tira também. Pouco da pressão. Isso. Puxa, que beleza. Tá? Que Nem beleza. sempre. Onde é que a coisa vai complicar? Quando a gente tem um deslocamento de disco sem redução. Aí é sério. Aí vai complicar. Aí você tem dor artrálgica porque eu não vou poder contar que vamos dizer, eu vou poder contar com uma rotação acontece, mas essa translação, essa ida um pouquinho para frente nem sempre vai acontecer. Pode ser que ele, vamos dizer, tropece no disco ou que haja algum processo. Muitas vezes respondem bem, isso acontece, mas você tem que estar ligado, não pode esquecer daquela condição. Exato. E me diz uma coisa, a discopexia entraria exatamente em que momento aí? Se esse paciente tiver uma anteriorização de disco sem redução. Não é o caso dessa paciente, tá? Não, mas eu sei. Lá na frente vai aparecer então ótimo. Manda bala, manda bala. Então aqui o planejamento dela, extrair os sisos, a gente usar o espaço para distalização, um caso semelhante ao outro. E aqui, muito rapidamente, o caso evolui. Você vê como é mais previsível. Consegue perceber, né? Vitor? Totalmente. 1 ano e 6 meses, como é mais previsível, como a gente não tem. Olha, esse dente que estava fora, olha o canino aqui, Vitor. Sim, dá para ver? Tá muito. Nossa, ele olha se alinhou de uma forma. Melhorou. Ele entrou no osso, né? Sim. Tá? Excelente, excelente. E olha que lindo. Uau. Ficou muito bonito. Aqui, DTM, Vitor. Tá. Posso passar agora esse caso? Vai, manda bala. Vitor, hoje a gente estava conversando sobre a grande quantidade de retratamentos ortodônticos. Exato. Que vem até nós. Eu acho que 80%, 70% a 80% da clientela adulta, principalmente, ou não tão adulta, jovenzinhos, elas já passaram por um tratamento na infância ou adolescência e chegam na clínica já tendo mexido, às vezes compensados. Essa menina tinha uma discrepância esquelética importante e foi tratada na infância e adolescência com um tratamento compensatório. Ok? E eu falo de carteira dessa menina porque eu a tratei. Eu tratei dela na infância. Tá? E aos 20 e poucos anos, ela chega na minha clínica com uma recidiva quase que completa. Tá? E com dor. E com dor. E eu me senti assim, meu Deus, que bom que ela confia e voltou em mim, voltou.
E que bom que hoje eu tenho outros recursos para tratar dessa menina. Exatamente. Tá? Ela chegou, Vitor, ela não conseguia abrir direito a boca. Uau! Estalos muito severos. E dor. Doutora, e agora? É com a senhora? Eu posso dizer que essa condição não tem correlação com a dor que ela está sentindo? Né? Ela tem uma sobremordida profunda, uma classe 2 completa desse lado. Eu tratei essa menina, Vitor, compensatoriamente, terminei com ela em classe 1. Os dentes tudo inclinado para frente, muito uso de elástico, muito. Se eu não me engano, eu usei nessa menina propulsores de mandíbula, APM na época lá atrás, tá? Que faz uma vestibularização excessiva. E mesmo com o tempo, mesmo com uma contenção 3A3 para sempre, ela recidivou da classe 2 total. Vitor, não sei se você consegue perceber, mas esse canino teria que estar um dente para frente. Sim. A mandíbula dela retraiu, tá? Diagnóstico. Paciente mesofacial, classe 2 esquelética, não cirúrgica. Classe 2 dentária, côndilos levemente posteriorizados. E ela desenvolveu, ao final do tratamento dela, uma assimetria de mandíbula. Ela tinha uma assimetria que estava no borderline, se eu não me engano, em 5 milímetros de diferença. Entre o cirúrgico e o não cirúrgico. Tá? E DTM, com deslocamento de disco bilateral com redução. Com redução. Essa foi daí que a gente resolveu não levar a Marina para a cirurgia e, vamos dizer, tentar trabalhar com a biomecânica que eu tinha hoje, com menos pressão intraarticular e com utilização da ancoragem esquelética. Olha aqui, Vitor. A tomo de ATM dela inicial, tá? Uau! Tem um estudo que mostra que pacientes classe 2, mulheres e jovens, são o maior grupo de risco para degeneração condilar. Exatamente. Se você conseguir correlacionar esses dados na sua clínica, talvez você observe a mesma coisa. Quem tem mais dor, probabilidade de deslocamento, isso. Não tenha dúvida, o que eu comento muito agora, isso, sabe? Isso. O paciente classe 2, ele tem retrusão de mandíbula, né? Então, retrusão de mandíbula, normalmente os incisivos extruem, formam uma curva de Spee muito acentuada que prende essa mandíbula atrás. Com isso, o disco tem maior probabilidade de deslocar, não protege essa articulação durante o crescimento. Paciente, é comum encontrar processos degenerativos, tá? Ela tem um côndilo pequeno já, né? Exato. Alteração na medular e tudo. Então, essa é uma paciente bem frágil. Muito frágil. Tratamento de risco, de compromisso, né? Você tem que estar muito segura de como vai agir. Felizmente, ela voltou na época que eu já estava com o ERT. Levei esse caso lá em Brasília, a gente tinha discussões de casos sensacionais, né? Seminários, pessoas de todo o Brasil, uma turma riquíssima, o nosso curso de residência lá em Brasília. Levei lá e nós optamos por esse tratamento, tá? Certo. Então, tá vendo aqui, né? Deslocamento do disco com redução. Certo. Ok. Aqui, Vitor, a assimetria. Certo? Então, ela tinha uma diferença, o lado esquerdo maior, para complicar, né? Para complicar mais ainda. Então, a mandíbula estava para trás e com uma assimetria. Olha só, Vitor, isso se chama compensação mal resolvida. Chega uma hora, Vitor, você faz isso numa criança, num adolescente, 13, 14, 15 anos, mais ou menos na época que eu terminei o tratamento dela, você inclina todo esse dente, né, classe 2,
inclina os superiores para trás para buscar contato. Sim. E meio que o sistema aceita aquilo ali. Mas ele não, é a prova do tempo. Com o tempo, esse sistema de compensação falha e rui, né? E tudo vai ruindo, vai ruindo. Sim, sim. Nova, ela está amarrada, os dentes estavam com a contenção fixa, não puderam compensar e apinhar, porque imagina, se essa menina está sem contenção, esses dentes iam apinhar, né? Iam para trás, ele dizia, olha, eu não estou aguentando essa posição. Exatamente, exatamente. Ele está fora da sínfise, não é verdade? Sim, sim. Não puderam participar com a sua, com seu heroísmo, os dentes, né? Quem estourou nela até. Entendeu? E ela desenvolveu um DTM intraarticular. Tá? Exatamente, exatamente. Bom, aqui eu dei um pulo nesse caso e já fui aqui para comparação antes e depois, ô Vitor. Peraí, deixa eu ver se tem. Em 1 ano e 9 meses nós chegamos nessa condição, tá? Que beleza. Isso. E você olha conseguiu... só, essa classe 2, a gente trabalhou, acho que mais na frente tem um pouquinho da mecânica dela. 4 mini placas, tá? A gente distalizou e intruiu um pouco lá na ponta, certo? Permitiu, ela fez um alto giro, apesar do deslocamento do disco, e a mandíbula dela se posicionou um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque foi tudo muito bem controlado. Olha a correção da sobremordida, da curva. Então, a gente jogou os incisivos para trás. À medida que a gente posicionava o incisivo para dentro da base, trabalhava em cima um pouco de intrusão, essa mandíbula girou e alcançou a classe 1. Então, olha só, aqui é canino, canino, e aqui, olha só, ele estava um dente para frente. Entendeu? 1 ano e 9 meses. E Tá? o disco no final? Como é que você... Olha, Vitor, eu não estou com a ressonância da Marina aqui hoje, tá? Eu estou com a tomografia só. Não estou com a ressonância dela. O paciente, quando melhora, aí você diz, vai lá na ressonância, entra no tubo, por favor, me dá essa ressonância. Você já tirou o aparelho, porque eu não peço a ressonância ainda de aparelho, por conta do artefato que dá, e ela realmente não fez, tá? Ela está devendo, e eu vou ficar devendo, mas eu posso dizer que ela tá bem, certo? Que bom, então isso é ela mais saiu importante. dessa posição para essa. Você viu que houve uma rotação e um pouco... Isso. Saiu dessa posição para cá. Teve uma melhora no espaço intraarticular. Ela conseguiu uma pequena rotação, chegou na classe 1. Ó, tá? Olha o crânio dela aqui. Ó. Sim. Tá? Porém, a Marina continua classe 2 esquelética. Como eu falei antes, ela era borderline. Então, a gente vai ter que aceitar um pouco de compensação. Mais uma compensação fisiológica, tá? Uma compensação que eu vou ter osso na frente, vamos dizer, essa guia anterior dela funciona e ela está assintomática. Isso que é o mais importante. Ok? Isso. E olha só. 1 ano e 9 meses. 1 que ano beleza. e 9 meses. Ok? A mandíbula dela, você vê que ela tem hoje um contorno melhor de mandíbula, Vitor, aqui, ó. Com certeza. Certo? Pra ver devido à rotação, a pequena rotação anti-horária. Tá? Continua um padrão, mas uma menina bonita, não é uma face cirúrgica. A gente apostou e assumiu esse compromisso de tratá-la sem cirurgia ortognática. Tá muito bem, me visita todo ano e vai lá, tá tudo bem. Que Ok? beleza, que beleza. Tá? Mais um caso. Essa menina, retratamento, dessa vez não fui eu que fiz, tá? Certo. Mas ela passou 10 anos em tratamento. Me procurou 10 anos. Né? Então, ela é uma classe 1, dólico facial, mandíbula bem girada no sentido horário
uma mordida aberta e uma característica que essa menina apresentava era uma dupla mordida muito distante. O posicionamento mais posterior da mandíbula que ela fazia, né? Quando a gente orientava o fechamento para a oclusão cêntrica era muito grande. E isso confundia um pouco o diagnóstico dela. Se você olhava... Então, vamos dizer, se ortodontia significa alinhar dentes, esses dentes não estão bem alinhados? Tá bem, né? Exatamente. Sim. Né? Você chega e diz, não vai tratar. Aí aquele caso que diz, mas está doendo. Está doendo, eu não consigo abrir a boca. Então ela passou por uma fase aguda muito, muito grave. Ela te procurou por conta da DTM. Ela me veio encaminhada, se eu não me engano, da doutora Luísa Helena, que era a dentista clínica dela. E a Luísa Helena, vendo a dupla mordida e trabalha lá do meu lado, né, lá na Clínica Z, ela disse, Ana, examina aqui a Amanda, porque eu acho, apesar dela ter usado aparelho durante todo esse tempo, que o caso dela ainda é ortodôntico. Não me tem o que fazer do ponto de vista. Ela foi na Luísa, se eu não me engano, para tratar da dor. Certo. Né? Então, eu creio que elas usaram placa uma época e ela relaxou do sintoma, mas nem veio. Porém, Vitor, isso aqui era a oclusão cêntrica, era a posição mais anterior que ela mordia. Tá? Olha aqui, ela me veio com uma documentação convencional na época, e aqui ela mordeu um pouco mais para trás. Olha a classe 2 que apareceu. Olha o giro dessa mandíbula. Ela era o caso de mordida aberta anterior, que foi tratado com extrusão dos incisivos, com extrusão anterior, para fechar. E não fecha. E vai e abre. E vai e abre. Tá? Olha só. Tá? Então, à medida que a gente foi tirando os fulcros, olha a maloclusão dela que apareceu. Ó. Ela virou uma classe 2 aqui. Tá? A Amanda foi tratada com 6 mini placas, porque a maxila dela estava extruída num plano só. Certo? Tinha um excesso vertical de maxila, diferente do meu caso, e daquelas outras mordidas abertas que a gente apresentou, que estavam em 2 planos. Então, ela usou mini placas anteriores também. A gente fez toda uma remodelação óssea intrusiva, distalização para acertar a guia nos caninos e esperamos aquela autorrotação da mandíbula até que as posições de mais posterior ou RC, como a gente se referia, e OC coincidissem. Que beleza. Tratamento de compromisso, assim, pisando em ovos, Vitor. Tá? Evitando ao máximo o uso de elásticos, compromisso. Ela foi maravilhosa, tá? Então, aqui uma checagem, o crânio da Amanda, tá? Não vou me ater muito. E olha aqui. A gente fez um pedido de uma tomografia intermediária, porque essa dupla mordida dela era muito instável, tá? Então, chegou um momento que eu disse, não, vamos ver em que ponto ela está. Se a ATM... Ela chegou num ponto meio de estabilidade, vamos ver onde é que está o fechamento, vamos ver onde é que está, como está a relação com o de lá. E olha só, ela estava para frente. Estava mordendo para frente. A gente, não, ainda não é aí. Vamos continuar com a mecânica com ela, tá? Os dentes foram se posicionando melhor dentro da sínfise, uma sínfise fininha, que é própria do paciente dólico facial, face longa, tá? Aqui, mais na frente, ó, a intrusão muito... Ela foi muito... Evoluiu muito bem. Os dentes são todos bem paralelos, tá? Ocupou aquele lugarzinho lá do siso, lá atrás. Olha que bacana essa reconstrução. Mas aí tá aqui, ó, a classe 2 tá aqui, Vitor. Tá? Vamos trabalhar. E seguimos trabalhando, tá?
Seguimos trabalhando, ela passou dessa condição de classe 2 para essa condição de classe 1. Tá vendo? A mandíbula foi girando, até o ponto da gente não ter mais diferença. E você terminou RC igual a C. Aqui, RC igual a C. Tá? Isso para os alunos que nos ouvem. É importantíssimo isso que você falou, Ana Maria, é importante demais. Você lembra disso quando a gente até comentava? O ideal é a finalização desta forma como você falou. Isso. Que beleza, continua aqui. Tá? Vitor, só uma discussão que eu queria até trazer para você, que é muito legal, porque o ERT discute muito isso com a gente. Que nem sempre aquela posição onde a gente manipula e conduz um pouco mesmo é RC. Porque RC é uma posição de equilíbrio. Às vezes o paciente está travado na posterior. E aquilo não é RC. RC, hoje a gente trabalha buscando uma relação de equilíbrio, uma posição de equilíbrio funcional. Nem sempre... Certo. Tá? Então, às vezes, por isso que eu não falo posição RC ou C, vamos dizer, porque de início ela não estava em RC. Não era, ela com uma condição forçada, posteriorizada, isso. Certo? E que levava a crer que era uma relação cêntrica, vamos dizer assim. Exato, isso. Né? Então, normalmente, só entrando um pouquinho, normalmente quando os pacientes, quando começam um tratamento de DTM, e eu faço uma placa estabilizadora, a gente observa o quê? Que durante 2 meses, como eu sempre comento, o nosso tratamento tem início, meio e fim. Isso. Em 3 meses a gente acaba com tudo isso. E normalmente no 2º mês, quando o paciente não tem mais disfunção, ele continua com a placa para fazer uma desprogramação. E nessa desprogramação, a condição fisiológica dele ficar usando a placa o dia inteiro, a noite inteira, está sempre com ela, Quando ele volta numa posição que ele fala assim, essa posição agora é boa, sim. Agora estou bem, não sinto mais dor nenhuma, isso. Só que a minha mordida talvez agora, por exemplo, está torta, está assim, está assim. Eu só mordo de um lado, exato. Aqui está bem. Então, qual é o tratamento de compromisso do ortodontista ou do reabilitador, nos casos, é manter aquela posição articular. Exatamente. Tentar manter aquele equilíbrio. Isso é difícil? É bem difícil, Vitor. Quem lida com casos complexos sabe. Isso é bem difícil, mas é possível. E é desejável. E a gente tem que estar nessa busca incessante até que consiga, se não o ideal, mas o máximo próximo disso para que o paciente possa ficar saudável. Perfeito, tá? perfeito. Então aqui a gente tinha essa condição que ela mordia quando estava mais posteriorizada, com uma diminuição do espaço articular posterior. Aqui foi naquela intermediária onde ela anteriorizou e aqui no final. Tá? Totalmente ela centralizada. Ela fez uma rotação e conseguiu uma centralização. Já tem osteófitos, uma menina super jovem, mas é uma condição intrínseca dela. Ela já trouxe isso, né? Talvez tenha, vamos dizer, uma propensão a ter problemas articulares, etc. Mas está bem saudável. Uhum. Tá? Ao final, olha a centralização aqui. Nossa, olha outra coisa. Nossa, que beleza. Olha só, esse lado melhor. Isso é importante pra gente, é importantíssimo. Isso. Né? E aqui na ressonância dela, final, aonde ela apresenta uma captura do disco, tá? Boca aberta. Certo? Ela tem aquele disco longo, né? A borda posterior do disco está aqui. Eu não sei se nessa posição você considera deslocado ou não, já que... eu diria para você o seguinte, aonde está o bordo posterior, a banda posterior? Aqui. Tá.
Não, 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 não. Eu consideraria uma condição até normal, mesmo porque é o seguinte, segundo a classificação de Jeffrey Ockerson, o disco, quando ele sai daquela condição de banda posterior em 12 horas. 12 horas. Isso. 12 horas. Uhum. Banda intermediária, em posição de 1h30, aliás, 2 horas. E Sim. banda anterior, em 3 horas. Quando existe essa situação, mesmo num paciente que passou por tratamento ortodôntico e tudo mais, mas está numa condição estabilizada, esse desalojamento do disco não nos chama tanto atenção, mesmo porque se essa paciente não apresentar características ou sinais de disfunção articular, a gente considera isso como uma condição normal e totalmente convivida, que consegue conviver sem qualquer tipo de desconfortos mais à frente, entende? Então, se ele estiver levemente, aqui está a cabeça da mandíbula, ele estiver um pouquinho mais desalojado, mas as funções consegue fazer sem qualquer tipo de problema, a própria condição que levou ela a essa condição foi uma situação, eu diria, trabalhada durante tempo por conta de situações ruins, de apertamento ou algum tipo de... É uma paciente que você está fazendo retratamento ou não? Retratamento. Então, sim. Pronto, se explicou, então, explicou por completo. Então, e outra coisa, a gente ela usou 10 anos de Exatamente, exatamente. Então tá mais... Olha, eu diria para você que tá até numa situação muito melhor do que se esperava depois de tudo isso. Isso. Percebe? Então, mesmo porque em situações assim, a gente vê discos totalmente afinados e já até alongados por conta dessa situação. Isso. E você conseguiu uma condição de normalidade, eu diria para você, porque se a paciente termina o tratamento, não tem sinais, não tem sintomas, vê uma articulação que não está com o disco deslocado, porque aí talvez ele esteja apenas desalojado, mas não está totalmente deslocado. Então, e se isso está funcionando normalmente, é a vida que segue e esquece-se isso e pronto, e acabou a história. Isso. Ela tem vindo e está bem. Tá? Então, isso é que importa, isso é que importa. Mais um retratamento, Vitor. Uhum. Tá. Certo. A paciente foi tratada no passado, classe 2 esquelética. Aqui é interessante esse caso, porque hoje a gente vê muitas pessoas que fazem harmonização facial e escondem as suas características naturais, faciais, que são compatíveis com o tipo de maloclusão. Então, na verdade, essa menina foi na clínica, eu a vi assim, e quando eu vi o esqueleto, eu disse, não, são duas pessoas. Pensei que você ia falar exatamente isso. Isso. Então, aqui, ela, classe 2 esquelética, foi tratada jovenzinha com extração de 2 pré-molares superiores. Isso, superiores. Provavelmente ela tinha aquela protrusão dentária superior, né? Extraíram e o tratamento dela foi compensatório. Então, na maxila, com extração, na mandíbula, com uma inclinação excessiva dos incisivos que causou isso aqui, ó. Tá vendo, Vitor? Exato. Você tá vendo o desenho aqui das lentes dos dentes? Eu vi. Né? Tá? Um sorriso gengival. Essa foto não está compatível com o nível de sorriso, porque eles aprendem a aprender o sorriso, né? Aprender, e fora isso, ela tinha botox aqui a vida inteira. Mas olha o crânio. Não. Uma rotação acentuada da mandíbula no sentido horário, onde está o incisivo. Isso aqui é uma compensação ortodôntica de uma maloclusão esquelética de classe 2. Tá? Exatamente. Avaliando os triângulos esqueléticos, que faz parte do nosso protocolo, né? Do protocolo ISE que a gente utiliza. Eu não coloquei porque é longo, mas eu escolhi essa imagem. Onde tem uma distância acentuada. O triângulo vermelho representando a maxila, o triângulo azul a mandíbula. Tá vendo essa distância? Paciente classe 1, eles ficam bem próximos, 1 a 2 milímetros. Aí ela tinha 7 milímetros de distância. E a compensação, né?
O paciente sentia dor também e estalos, dor, tá? E aí o crânio dela, essa reconstrução, ela é muito bacana, né? Da tomografia, porque mostra claramente aqui as características. Então, muito pouco osso aqui, ó, não tinha nada. E ela já estava com, né, bem acentuada. Mobilidade. Isso. Então, aqui a ATM dela estava mais ou menos centralizada, estava bem, mas já mostrando facetamentos, um pouco de alteração na cortical, facetamento aqui. Ou seja, essa ATM estava numa tentativa de remodelação. Né? Tentou remodelar, facetou daqui, facetou dali, e quem ruiu? O dente. E a ATM deu a sua participação também na falha dessa compensação ortodôntica. Ou seja, o paciente trata lá atrás, vem, fica bem, é jovem e tal, fica adulto, se estressa, aperta e faz todo aquele, né, aquela sobrecarga articular. E quando a casa cai, ele nos busca e ele vai buscar ajuda. Quando dói ou quando tem problemas no periodonto ou quando tem fraturas dentárias, etc. Tá? Ok? Aqui a ressonância dela, mostrando aqui, ó, lado direito, viu, Vitor? Dá para ver? Dá. Deslocamento do disco aqui, ó. Certo. Tá? Do lado direito, tá? Ela captura? Ela, aqui, eu coloquei o laudo aqui, disco anteriorizado, na posição de boca fechada à esquerda, com mínima recaptura discal na posição de boca aberta. Disco articular direito, com morfologia e sinais habituais, tá? Então, do lado esquerdo, com recaptura. Tá? Então, o tratamento dela foi proposto, a gente estudou muito esse caso, porque como a discrepância maxilomandibular era muito grande, nós planejamos o caso dela com cirurgia. Certo. Porque ela não era uma paciente favorável a uma autorrotação que conseguisse corrigir aquela discrepância dentoesquelética. Isso por quê? Por conta do deslocamento do disco. O disco estava muito ruim já, não sei se deu para ver, porque é uma fotografia, né? Já bem novelado e bem ruim. Então, nós começamos a mecânica com essa paciente, tá? Com 6 mini placas, nós íamos preparar o caso dela para fazer cirurgia somente de avanço de mandíbula. Ela não ia operar a maxila para corrigir o sorriso gengival. Isso a gente podia fazer com mini placas, tá? Certo. Então, foram 4 superiores e 2 inferiores. Então, eu tinha muita distalização inferior para fazer, para conseguir colocar esses dentes dentro da base e ainda fazer um gap cirúrgico. Uau! Tá? Qual não foi a nossa surpresa minha? Eu compartilhei isso com o Ed quando ela começou a girar. Tá? Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Ela começou a girar. Eu colocava o dente para trás, incisivos, ia corrigindo aquela inclinação excessiva, colocando dentro da base, corrigindo o apinhamento, e a mandíbula dela respondeu favoravelmente. Olha como não é, sabe, 1 mais 1 é 2. É verdade. Ela era desfavorável, nós colocamos para ela, o caso era cirúrgico, ela tá, beleza, vamos fazer cirurgia, é coerente, tá tudo certo, porém ela respondeu com giro. Tá? Olha só, Vitor. Então acabou não indo? Não indo. Então o que é que eu vou fazer? Agora nós interrompemos nesse momento, vamos ver como é que ela tá, como é que tá a ATM, como é que tá a relação côndilo-fossa, né? Ver se tá tudo bem, tá assintomática, tá? E nós vamos, olha só o incisivo dela, Vitor, como entrou na base, olha como ele tá mais reto, lembra que estava bem inclinado? Sim. Ele veio, hoje já está bem melhor, isso aqui já está quase coberto. E nós vamos compensar um pouquinho aqui, ó,
Na até região corrigir posterior. essa classe 1, isso, tá? Nós vamos, ao invés de operar a Kátia, o caso dela, ela teve uma resposta muito boa, nós vamos corrigir dentariamente isso aqui. Não vamos abrir espaço para recolocar o implante, ela vai ter, tá? Você tirou a pressão intraarticular, o disco provavelmente se reposicionou, não fez posso uma dizer rotação, isso, fez uma rotação. Fez uma rotação. Que ó, beleza. O dente está mais vertical, olha a diferença aqui, tá? Achei interessante. E olha a TM. É. Centralizado, tá vendo? Centralizadinho, centralizadinho. Tá? Puxa vida. Você tem a Os ressonância dois dela? lados. Não, porque ela tá de aparelho. Ah, tá de aparelho, não dá para fazer. Isso. Nossa, então, a que gente show, para, que tem show. hora que para. Não é 1 mais 1 é 2. É, verdade. Entendeu? Então, fui lá, conversei com a Ert, mostrei tudo isso. Ana, para, ela não é mais cirúrgica, ela não vai, a menina é linda, a gente não vai submetê-la a isso. Ela tá bem, tá estável, tá assintomática, tá equilibrada. Olha essa centralização. Não. Né? Tá muito bem. boa, muito Tá. boa, muito boa. Ó, o tanto que verticalizou, Vitor. Bem. Olha só. Uau, beleza. Vitor, como Oi. a gente já está com pouco tempo de novo, eu vou pular esse caso e vou colocar o caso com placa. Tá. Pode ser? Nós estamos com 9 minutos. Isso. Aquele caso com placa interoclusal. Tá. Porque ainda tem uns casos aí pela frente. Se der tempo, eu volto nesse. Mas como eu sei que esse é mais interessante, a gente vai nele. Esse caso me foi gentilmente cedido pelo Dr. Ranieri Souza, lá de Natal. Um super colega que está junto nessa trajetória. A gente teve uma trajetória bem parecida. Estamos juntos aí há 10 anos. Lá em Brasília, no mestrado e tal. Se Deus quiser, vamos ficar juntos ainda por um bom tempo. Que bom, que bom, então, que ele bom. me cedeu esse caso. 20 anos, um óculos a mais, tanto para mim quanto para você. Errei, fazer o quê? Isso aqui chama-se experiência. Isso é um privilégio, né? É um privilégio, que bom que é só experiência. isso, né? Graças a Deus. Isso. Mostra aí. Então, esse é o caso do Rani. Eu vou controlando porque eu não queria que você deixasse de mostrar ele inteirinho. Vai lá. Tá bom. Então, esse é o caso do Rani. Nós não temos as fotos de rosto, porque o paciente não, né, preferiu não aparecer, tá? Certo. Mas aqui no crânio facial dele, mostrando uma discreta assimetria aqui de mandíbula, tá? Vamos aqui para frente. Um paciente classe 3, tá? Tá aqui os triângulos. Certo. Tá? Vitor, olha essa imagem. Tá? O nosso protocolo, ele é feito em máxima intercuspidação. Certo. Tá? Só que o Dr. Ert, de tanto observar as tomografias, ele conseguiu só da imagem da máxima intercuspitação deduzir o que está acontecendo, deduzir o caminho que aconteceu. Certo. Então, segundo ele, quando a gente tem um aumento do espaço vertical e uma aproximação no corte coronal da parte lateral, nós temos um fulcro com uma dupla mordida. Por que uma dupla mordida? Porque pela forma da cavidade articular, tá? Quando ele morde mais para frente, ela é mais estreita, ele se aproxima aqui da lateral, tá? Então, eu tenho um fulcro desse lado e um desvio funcional desse, tá? Que está mais para posterior, ok? Certo. Retratamento também. O paciente foi tratado lá atrás, tentativa de compensação, ele era assimétrico, os dentes foram alinhados, geralmente nesses casos tem muito uso de elástico para tentar compensar um pouco de assimetria e provocou algumas sequelas na TM. Quando a gente vê isso aqui, Vitor, você pode desconfiar ou de uma hiperplasia que ocorreu em alguma época
da vida Certo. dele, e esse côndilo Certo. cresceu mais, tá? Ou de uma degeneração desse. Certo. Difícil dizer ao certo. Ou as Exato. duas coisas. Às vezes uma hiperplasia sobrecarrega um lado que degenera. Degenera o outro. Isso. Tá bom? Então, é isso, mais cortes. Olha como esse lado é todo maior, Vitor. Certo? Olha só. Uau! Uau! Então, é aquela coisa. Nem sempre a DTM, ela grita, né? Nem sempre a história clínica a gente não pode fugir de das observar, imagens. de ver e de interpretar as imagens, principalmente. Tá? Na ressonância dele, deslocamento do disco aqui, sem redução e com redução. Sem redução desse lado, o disco enovelou aqui, Vitor? Sim, Não sei se enovela. você usa... Enovela, é. Isso. Está deslocado, já enovelado, o côndilo lá para a posterior, não capturou aqui, capturou Processo aqui. degenerativo. Isso, exato, tá? Então, ele foi diagnosticado como um paciente assimétrico, não compensado, porque às vezes temos algumas compensações internas. E tem pacientes que são assimétricos, mas a própria natureza o compensou internamente, do ponto de vista crânio-facial, e ele fica simétrico. Esse paciente não, ele era um assimétrico não compensado já com DTM, tá? E dor. Foi encaminhado, tratamento multidisciplinar, o Rani trabalha muito parecido, tem a profissional que faz lá. E aqui é a anamnese dela, né? Paciente de homem de 44 anos, a qualidade é uma dor pontada, pulsátil, ela teve início há 1 ano, me parece, ele contou a história para mim quando mandou esse caso, que ele já tinha usado no passado 5 anos de placa, tá? Frequência aparece 15 dias e fica direto, e estresse é um fator que piora, fator de piora é estresse, tá? Bom, Ana, nós estamos com 3 minutos, hein? Vamos lá para frente. Então, vou mostrar que o tratamento dele foi feito com... o planejamento dele era um preparo cirúrgico para fazer a cirurgia ortognática, tá? Certo. Então, vou mostrar aqui a imagem. Ele usou... Gente, só um minuto. É porque se eu interromper e voltar... Isso, provavelmente... Aqui, Vitor, pronto, tá aqui o que você quer. Olha a assimetria aqui, Vitor, tá vendo? Certo. Então, para controlar, ele fez o tratamento, mas ele tinha episódios de dor, foi feita uma placa superior, enquanto ele estava fazendo o tratamento. Uau! O preparo inferior, era isso que Meu Deus, você deixou para o ver. finalzinho esse caso, dona Ana. Isso. Puxa vida. Aqui. Tá? Ok? E ele foi preparando, distalizando, deslocando a linha média para ser feito a correção esquelética, ok? Olha o tamanho do desvio da linha média compatível com o desvio esquelético, é isso que a gente quer. E aí, Vitor, placa inferior para começar o preparo cirúrgico no superior. Ou seja, o paciente protegido durante todo o preparo. Nossa não atrasou. Senhora, me arrepiou agora. Sabe? Meu Deus, me arrepiou. Não atrasou o preparo, ele agora está preparado, a cirurgia estava marcada, ele não foi operado por conta do Covid. Tá? Ele está preparado e estável, sem dor. Poxa vida. Mas era aquilo que a gente tinha conversado. A profissional que trata do IDTM continua fazendo os ajustes, vai acompanhando, ou seja, paciente frágil com uma equipe a cuidar dele durante todas as etapas do tratamento. E foi isso. Volta para você. Voltei. Parabéns. Eu me orgulho. Eu acho que eu e Erte devemos, assim, nos sentirmos lisonjeados de ter uma pessoa tão brilhante como você. Sério? Não, sério. Sabe por quê? Obrigada. Não foi uma pessoa que ficou estagnada no tempo lá.
aproveitou Isso. algumas informações que foram passadas há 20 anos atrás e transformou nessa riqueza que a gente está vendo hoje. Movida pela inquietação. Então, eu fiquei muito feliz quando você disse que tem muitos alunos ortodontistas hoje. E se eles tiverem essa oportunidade, assim, não aceitem tudo, pensem sempre. Movam-se pelas inquietações e peçam mais que mais vai vir. Né? Felizmente, certeza. Tem grandes pessoas estudando, desenvolvendo, Vitor, Ert e tantos outros no Brasil e fora. E o que importa é o bem dos pacientes, a gente faz isso por um bem maior para a humanidade. E temos 30 segundos, querida, muito obrigado. Obrigado a todos, de coração. Nós vamos ter outra oportunidade, vou querer você colocando esse caso como primeiro. Tá bom. Ert, muito obrigado. Ranieri, obrigada pelo caso. E agradecer a todos os meus amigos, ao Ert, nossa, coração. Obrigada por tudo. Felicidades. Muito obrigado. Obrigado, Ert, por fazer essa pessoa